Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias que circundam a nossa bolsa de valores, o mercado no geral, e que quando nós fizemos as interpretações ajustadas, nós temos então uma base para nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, é porque alguma pergunta, algum comentário que foi levantado aqui no canal. Eu normalmente faço isso aos domingos, numa série de vídeos chamada Perguntas e Respostas de sábado e domingo. Neste domingo não teve eleição, teve outras coisas que nos tomaram tempo e não foi possível gravar esse vídeo, mas hoje houve uma questão aí interessante nesse vídeo mais curto que eu vou gravar nesse dia de hoje, dia 29 de outubro de 2024, agora 10 para as 10 da manhã aproximadamente. E daqui a pouco vai abrir o pregão, mas o mais importante é que tem a videoconferência do Banco Santander, que faz parte da carteira do canal, e eu sempre faço essa recomendação. Se você tem uma empresa que faz parte da sua carteira, você acompanhe essas videoconferências para você olhar como está se comportando e ouvir a voz, principalmente dos seus dirigentes. Mas o que eu vou abordar neste vídeo mais curto é por que a nossa bolsa ela não decola. E essa é uma pergunta colocada aqui pela Anne Alckmin. E ela pergunta, por que o nosso mercado ele não está voando? Já que foi o que eu comentei no vídeo de ontem, falando justamente sobre isso, né? O mercado ele não sai do lugar. Mas dê uma olhada aqui, ó, nessa notícia da Bloomberg Linha. Ela é assinada pela própria redação do dia 28 de outubro de 2024, ela é do dia de ontem. O Ibovespa tem a maior alta em um mês. Então, está considerando aí, acredito, 30 dias. O aumento de preços do minério de ferro ajudou a impulsionar as ações. E ainda cita aqui, a Vale, a Suzano e bancos como sendo os principais propulsores desse aumento da nossa bolsa de valores, pelo menos nesse período aí que se passou. Então, o Ibovespa ele foi impulsionado por ações da Vale, da Suzano e pela recuperação dos papéis de banco. Teve alta no dia de ontem de 1,2%, chegando a 131 mil pontos. O dólar aqui fechou a R$ 5,71, numa posição estável, um recuo leve aqui de 0,01%. Então, praticamente um mercado mais estabilizado. Os bancos que foram citados, que tiveram pelo menos uma evolução dentro do mercado no dia de ontem, foi HSBC, não faz parte da carteira do canal, Unibanco, que também não faz, muitas pessoas estão gostando do Unibanco, eu já fiz um estudo aqui no canal, mostrando como ele evoluiu nos 20 anos, junto com o Banco do Brasil, tem um estudo aí no canal, você procure para você dar uma olhada, para ver se é tudo isso que as pessoas estão dizendo hoje do Unibanco. Também citou aqui o Bradesco e o Santander, que eu vou assistir a videoconferência daqui a pouquinho. E as ações do Banco do Brasil, que fazem parte da carteira do canal, por outro lado, fechou em queda. Isso aqui para nós é interessante, nós gostamos dessas quedas, porque quando as ações passam a se oferecer, claro, evidentemente desde que não haja nenhum problema com os dados fundamentalistas de qualquer empresa. No caso específico não existe nada em relação ao Banco do Brasil. Veja que aí vai discorrer ali sobre outras empresas, o pessoal gosta de citar coisas que aconteceram, vai falar da Azul, vai falar da Petrobras, mas aqui, ó, na agenda de ontem, era a agenda com o presidente do Banco Central, que disse que o prêmio de risco no mercado de juros futuro, ou seja, como eles estão vendo isso lá na frente, não é compatível com a realidade fiscal. No momento em que o governo discute medidas para reduzir despesas. Na verdade, o governo está discutindo medidas para reduzir despesas, mas ele não apresenta as medidas que ele tem a fazer. E isso deixa o mercado com o pé atrás e, consequentemente, é um dos motivos pelos quais o nosso mercado ele não decola. Mas a gente também precisa, às vezes, entender o histórico do mercado brasileiro como um todo. Para que haja uma economia pujante, você precisa ter desenvolvimento, crescimento. E se excetuando aquilo que foi chamado de período de milagre, que foi lá no final da década de 60 e início da década de 70, onde, com o governo dos militares, ditadura militar, quando se tomou recurso emprestado do FMI para que isso impulsionasse a nossa economia. Ou seja, uma ideia que a gente chama de keynesiana, que é o Estado propulsor. Isso aí vem... Bom, enfim, você pode dar uma olhada aí sobre Escola de Frankfurt, essas coisas todas. O que aconteceu? Quando chega o final da década de 70, houve um crescimento nos juros e se cobrou esses juros a partir da economia americana. E aí aqueles empréstimos tomados lá atrás tiveram os juros super altos, desvalorizou a moeda e nós tivemos então a década de 80, de hiperinflação, inclusive o início da década dos anos 90, isso aí só encerrando lá em 94 com o Plano Real, com o governo do presidente Itamar Franco. Bom, mas dito isso, o que eu acho que é relevante é que nos últimos 60 anos, vamos dizer assim, eu estou considerando a década de 60 também,
O Brasil nunca cresceu, ele nunca se desenvolveu, ele nunca foi para frente. É uma sina do nosso país não crescer. Existem vários integrantes do cenário nacional e internacional que colocam impeditivos para esse desenvolvimento. E o país que não se desenvolve não tem por que você colocar o seu dinheiro lá. Na média, o que acontece é que quando vem os recursos externos, que eles chamam o dinheiro dos gringos, é meramente um ataque especulativo. Eles vão olhar os indicadores da nossa Bolsa de Valores e vão olhar e vão verificar que eles estão deprimidos. Então você vai ver um PL baixo, é o mais baixo dos últimos anos. E toda uma conversa que vai ter por trás disso. Então, quando eles enxergam esses dados deprimidos, eles aportam os capitais. Então a nossa Bolsa dá uns saltos ali muito localizados, inclusive dá ralis, como aconteceu no meio do ano passado, e consequentemente você vê a bolsa crescendo. Isso aí motiva muitas pessoas que fazem parte do mercado, dá uma explosão, mas logo em seguida, depois do ataque especulativo, se começa a retirar dinheiro. A abordagem que essas pessoas fazem é diferente daquela que a gente faz no canal. Nós compramos de empresas que têm uma estrutura mais consolidada, principalmente em termos do Brasil. Por isso que a gente olha muito para a parte de legislação, ver se realmente são pessoas que conseguem ter perenidade no futuro. É o caso que nós estamos, desde que iniciou esse governo, em 2023, nós estamos com o nosso foco, que são empresas do setor elétrico, de bancos e do setor de seguros. Esses aí, normalmente, eles têm uma legislação mais consolidada, têm regras mais consistentes. Outros setores, eles ficam muito mercê do que ocorre em termos de decisões do governo como um todo. Consequentemente, eles ficam mais instáveis. Por exemplo, construção civil, a parte de turismo. Pode ver que isso aí sempre oscila e volta e meia você vai encontrar empresas quebrando justamente por isso. Nesse momento, por exemplo, a gente viu ali, tem um incentivo na China para a parte da construção civil. Isso demanda mais minério de ferro e, consequentemente, empresas como Vale ou a CSN, de mineração, elas começam a ter os olhos maiores. Mas normalmente é meramente especulativo. São boas pagadoras de proventos. Não podemos também tirar essa outra parte do mérito. E, por outro lado, né, a gente sabe que o petróleo ainda é a fonte de energia, combustível fóssil, que está comandando o mundo. A gente está vendo que os veículos elétricos não estão oferecendo o que de fato eles têm prometido. E, consequentemente, vai continuar demandando. Então, por exemplo, Petrobras, que a gente viu agora há pouco, ainda que caia o preço do Brent, o barril de petróleo, né, que é aquele óleo que vem ali do Mar do Norte, que é a referência, ainda que ele caia, você pode ver que ela continua com bons lucros, a Petrobras. Além disso, o que acontece? Coisas que a gente nunca faz. Né? Por exemplo, refinarias. Várias refinarias foram tentadas, quebraram, corrupção, etc. O Brasil é muito propício a isso, e essas coisas não saem do papel e, consequentemente, nós não nos tornamos independentes do ponto de vista dos combustíveis. E, consequentemente, claro que nós vamos comprar combustíveis aí, às vezes mais caros, mas muitas vezes subsidiados com valores do governo. Então tudo isso aí, por exemplo, a capital Manaus não tem estrada que ligue com outras capitais, ou você chega lá por barco ou avião, então não se desenvolve. Então essas áreas todas não se desenvolvem. Você tem o pessoal do exagero da proteção ambiental, que não consegue passar uma linha de ferro, por exemplo, a ferrogrão. Então todo esse conjunto, ele é impeditivo das amarras, são as amarras que tem o Brasil e que fazem com que o nosso país acabe não se desenvolvendo. E se ele não se desenvolve, o nosso mercado, em particular a nossa Bolsa de Valores, tem sempre um desempenho medíocre, principalmente se você deixa de olhar para o indicador Ibovespa, os pontos que ele possui. Se você for colocar nossa bolsa em cotação em dólar, você vai ver que nos últimos 30 anos o desempenho é realmente medíocre. E claro, que isso aí não é do interesse, por exemplo, de quem investe nas empresas esperando a valorização delas. Elas vão ficar mais ou menos ali dentro daquela média, não indo para, vamos dizer assim, lugar nenhum, né? Ficando dentro de um patamar, principalmente se nós colocarmos em cotação as cotações ajustadas ao dólar. Mas isso tem um lado positivo, porque faz com que o mercado brasileiro, ele pelo menos não seja de altíssimo risco para esse tipo de empresa, que eu falei agora há pouco, com perenidade. E, consequentemente, os preços não oscilam muito e nós acabamos comprando muitas vezes nas quedas do mercado por valores bem baixos, o que nos propicia depois receber, na média dos proventos, um provento maior pelo preço que, na média, né? O provento maior em relação ao preço que pagamos pela ação, que é o que nós esperamos que deve acontecer, porque o histórico da nossa bolsa tem mostrado que ela vem se comportando dessa forma. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus,
E agora eu vou para a videoconferência do Santander e deixando, como sempre, o meu grande abraço.